Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Hoje falaremos da sociedade limitada. É uma das sociedades empresárias mais usuais e mais querida dos empreendedores brasileiros. A primeira pergunta que se faz é: por que as pessoas físicas, pessoas jurídicas, se reúnem em uma sociedade para empreender? Há muitas respostas a serem dadas. Eu selecionei algumas aqui que acho que justificam bem a reunião de pessoas para tocar um empreendimento, seja industrial, comercial, de prestação de serviço. Então, as pessoas se reúnem em sociedade empresária, no primeiro momento, para que possa ser separado um patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica. E o patrimônio separado, que vai ser integralizado na pessoa jurídica, serve também como proteção da pessoa física. Não havendo a misturação de patrimônios, o empreendedor, pessoa física, empreendedor individual, terá mais segurança para tocar seus negócios. Por outro lado, é muito mais fácil caminhar acompanhado do que sozinho. A gente poderia até mudar aquele ditado e dizer: é melhor andar acompanhado do que sozinho. Por outro lado, no empreendimento empresarial se exige muito esforço, muito trabalho. E quando há mais de um sócio numa sociedade, essa distribuição de tarefas e responsabilidade proporciona maiores ganhos, tranquilidade e rentabilidade para a pessoa jurídica. E também, quando se reúnem várias pessoas, o aporte de capitais para que seja integralizado lá no PL, no patrimônio líquido da pessoa jurídica, é maior. Então, a sociedade terá mais condições de comprar, vender mercadorias, de produzir, obter financiamentos, etc. Estas são algumas razões pelas quais as pessoas se reúnem para formar uma sociedade empresária. Como o nosso tema de hoje é sociedade limitada, vamos buscar na legislação onde se encontra essa previsão. E a sociedade limitada está previsto no Código Civil, nos artigos 1052 a 1087. Em sua tipologia, está lá grafado que é uma sociedade limitada. Mas nós já conhecemos da tradição brasileira também por sociedade de cota de responsabilidade limitada. O grande atrativo dessa sociedade limitada, é que a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor do capital aportado na empresa. É aquilo que a gente já disse, dá maior segurança e separa o patrimônio do empreendedor do patrimônio da pessoa jurídica. Todavia, há pelo menos um caso, depois falaremos de outros, vamos citar apenas um agora, em que todos os sócios respondem solidariamente para a integralização do capital social. Então, imagina que são dois sócios na sociedade limitada, cada um se comprometeu a entrar com 50%. O sócio A faz o aporte de 50%, por uma razão ou outra, o sócio B não faz, e o sócio A então teria, na exigência, sobretudo dos credores, fazer o aporte complementar. Mas isso só com relação à integralização do capital. Quanto à classificação, a sociedade limitada poderá ser composta por uma ou mais pessoas físicas e jurídicas, daí sua riqueza, entre outros aspectos. Quando constituído por um único sócio, será denominada sociedade limitada unipessoal. É uma figura recente criada pelo direito brasileiro lá em 2019. Então, essa é a sociedade limitada unipessoal. Por outro lado, e no raciocínio a contrário senso, se for constituída por dois ou mais sócios, será uma sociedade pluripessoal. E é o que muito ocorre na prática, né? Sociedade limitada tem dois ou mais sócios. Na sociedade unipessoal, a sua característica, a unipessoalidade permitida pelo Código Civil, pode acontecer já na própria constituição da pessoa jurídica, ou pode acontecer a posteriori, depois de sua constituição, pela alteração contratual e também no caso das transformações societárias, como na fusão, cisão, conversão de um tipo societário para a sociedade unipessoal. Como se constitui uma sociedade limitada? Nós sabemos que
O direito brasileiro e a prática nos informam que os contratos podem ser tanto verbais como escritos. Mas, para a constituição da sociedade empresária, se precisa de um contrato escrito. Então, o contrato social deve ser escrito e não poderá conter emendas, rasuras, entrelinhas e deverá contemplar obrigatoriamente os seguintes pontos. Tem que ter o nome empresarial, o capital da sociedade expressa em moeda corrente, no nosso caso real, a cota de cada sócio, que não pode ser inferior a 1 centavo atualmente, a forma e o prazo de integralização. Também o endereço da sede e, se tiver filiais, também tem que ser rolado o endereço delas. O objeto social, prazo de duração da sociedade, geralmente consta nos contratos que é prazo de duração indeterminado. Outro ponto, data de encerramento do exercício social, quando não coincidente com o ano civil, porque é lá que se elaboram as demonstrações contábeis, como o balanço patrimonial e a demonstração de resultados dos exercícios. E também deve constar no contrato as pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade e seus poderes e atribuições. Qualificação do administrador não sócio designado no contrato, porque se os sócios quiserem, pode nomear já no contrato uma pessoa que não seja sócio para administrar a sociedade. Também deve constar a participação de cada sócio no lucro e nas perdas, porque se trata de uma atividade empresarial. E, por fim, o foro em que serão resolvidas as questões eventualmente surgidas em desavença entre os sócios, que é, no final das contas, a comarca onde poderiam ser ajuizada ação para discutir qualquer pendência societária. Passando por algumas questões pontuais, a gente deve ressaltar a importância do objeto social da empresa, porque o contrato social deve indicar com precisão e clareza as atividades a ser desenvolvidas pela sociedade. Portanto, se ela vai ser uma atividade comercial, industrial ou de prestação de serviço. E essa designação geralmente se faz pela uma atividade principal e umas outras secundárias, tanto que foram objeto das atividades a serem desenvolvidas. Também se costuma colocar o Código Nacional de Classificação de Atividades Econômicas, o famoso CNAE. Também todos os sócios ou seus representantes deverão assinar o contrato. E esse contrato deve conter um visto advogado, com a indicação do nome e número da inscrição na respectiva seccional da OAB. Por outro lado, é dispensado o visto advogado no contrato social da sociedade enquadrado como microempresa e empresa de pequeno porte, conforme definidos atualmente na Lei Complementar 123. Uma questão interessante é o nome empresarial, pelo qual a sociedade será conhecida no ambiente em que atua. O nome empresarial compreende a firma, que geralmente é o nome da pessoa física, ou a denominação, com a palavra de uso comum. Por exemplo, Auto Posto OTT Contabilidade, seria uma denominação. O capital social deve ser expresso em reais, como já afirmamos. O grande favorecimento é que compreende qualquer espécie de bens. Então, o capital social pode contar com bens imóveis na sociedade limitada ou bens móveis, desde que sejam passíveis de avaliação pecuniária, que possam ser transformados em dinheiro, porque a sociedade precisa de capital de giro para trocar suas atividades. Então, daí é muita abrangência na formação do capital social. Mas é vedada a contribuição ao capital que consiste em prestação de serviço. Portanto, uma sociedade com 2 sócios, um não pode entrar, por exemplo, aportando dinheiro, integralizando capital em moeda corrente, e o outro em prestação de serviço. Porque a lei veda e essa sociedade é destinada a produzir e fazer circular bens e mercadorias e produtos, sobretudo. Outra questão é a distribuição de lucros, né? E a distribuição de lucro, regra geral, se a gente pegar aí no chute, mais de 90% dos contratos sociais das sociedades limitadas trazem que a distribuição de lucro segue o mesmo percentual da distribuição das cotas sociais. Aquele exemplo de 2 sócios, cada um entra com 50%, então os lucros e as perdas obedeceriam esse percentual. Mas não é vedada a distribuição desproporcional de lucro ou de prejuízo, pelo princípio da simetria. Se pode lucro, pode prejuízo também. Qual a razão disso?
porque há sócios que são mais proativos, têm mais expertise no ramo em que atua, enfim, são pessoas mais qualificadas, mais conhecidas do mercado, que contribuem mais para a empresa e, portanto, podem receber mais. E quem pode ser sócio na sociedade limitada? O maior de 18 anos, né, em gozo faculdades civis, pode ser sócio. Até o menor emancipado também pode ser sócio na limitada. Os relativamente incapazes, desde que assistidos, os menores de 16 anos, desde que representado, pessoa jurídica nacional estrangeira também pode participar de sociedade limitada. E por último agora, uma alteração mais recente, fundo de investimento em participações, desde que representado por seu administrador. Refrisamos anteriormente que um dos grandes atrativos da constituição da sociedade limitada é exatamente a responsabilidade limitada de seus sócios, que respondem, em regra, pela integralização do capital social e as dívidas eventualmente contraídas ao longo das atividades são suportadas pela pessoa jurídica. Essa é a regra geral. No entanto, há exceções quanto à responsabilidade do sócio na sociedade limitada. A primeira delas é a ausência do registro do contrato social na junta comercial, porque o contrato social deve ser registrado na respectiva junta comercial, ao contrário da sociedade simples, que é no cartório. Então, se a sociedade já começa de forma irregular, se torna, na verdade, é uma sociedade de fato, e todos os sócios respondem pelas dívidas sociais. Também a sociedade não tendo recursos para bancar as dívidas trabalhistas, o sócio responde até 2 anos após a averbação da saída da sociedade. E o artigo 10A da CLT estabelece uma gradação. Primeiro a sociedade, depois os sócios atuais e, por fim, os sócios que deixaram a sociedade. Outro caso de exceção quanto à responsabilidade limitada do sócio na sociedade limitada é a desconsideração da personalidade jurídica, porque a legislação brasileira, em várias hipóteses, permite a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica. Claro, desde que preenchidos os pressupostos de fato e feita a devida adequação jurídica. Um desses exemplos é o artigo 50 do Código Civil. Nesse caso, também há responsabilidade do sócio. Uma responsabilidade muito usual, muito encontrada, sobretudo no Poder Judiciário brasileiro, é a dissolução irregular da pessoa jurídica. Porque para constituir, já vimos, há uma série de formalidades. E para se encerrar uma pessoa jurídica também. Então, tem que haver resolução do sócio, liquidação, né, dos ativos, passivo, e, por fim, baixas, no caso da sociedade limitada, na junta comercial. Quando os empreendedores não tomam essas medidas, simplesmente fecham as portas, e geralmente isso acontece na prática, infelizmente, porque a atividade empresarial é de muito risco, há, nessa hipótese, então, a dissolução irregular, abrindo espaço para responsabilidade, por exemplo, no direito tributário para o sócio-gerente, matéria já sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça. E também com resvalo nos aspectos civis, dos credores civis, credores empresariais da empresa. Então, estas são algumas exceções à responsabilidade limitada do sócio em relação à sociedade que estamos tratando. A sociedade por cota de responsabilidade limitada, que na nomenclatura do Código Civil é a sociedade limitada. Vimos os principais pontos e podemos dizer e reafirmar: a sociedade limitada é a preferida dos empreendedores brasileiros, porque a priori dá mais segurança jurídica no trato, no desenvolvimento das atividades empresariais, seja industriais de prestação ou de comercialização de bens ou produtos. Era isso que a gente tinha que falar brevemente hoje, e se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e peço que se inscreva em nosso canal. Até breve!